mais do que Quando o ele Pelé foi. começou a jogar, não tinha substituição, meu amigo. Não existia cartão. É verdade. Tinha acabado de fazer o número. Acabado Tinha acabado de dar o número na camisa. É verdade. Então são coisas que se a gente... Que eu falo, eu não tô falando isso pra diminuir o Messi, que as pessoas acham, né? Ou Não. diminuir o Cristiano Ronaldo. Não tem nada uma coisa a ver com a outra, cara. Cara, você é de Três Corações, Sou. né? Então vamos falar de Pelé. Vamos. Vamos falar de Pelé, porque você tem boas histórias com Pelé. Tenho. E eu queria saber suas boas histórias, e depois queria saber também aí como é que você, enfim, encarou tudo. Porque tudo no Brasil vira polêmica, né? Mas enfim, Tudo. essa polêmica de pessoas, de jogadores, ex-jogadores que não foram, ou jogadores que não foram. E aí eu não quero comparar, pelo amor de Deus, mas aí você vê no Dinamite completamente o contrário. Muita gente foi ex-jogadores, jogadores, pessoal do Vasco, enfim. Mas fala primeiro as boas histórias, depois vamos pra essa Tá. parte. Vamos lá. Primeiro, eu já estava bem acostumado e já imaginava que aconteceria isso com o Pelé pelo que eu vivi na minha terra. Eu sempre falo, né? Muita gente em Três Corações acha que o Pelé fez pouco pela cidade. Meu Deus do céu. Porra, ninguém nem sabe. O cara nasceu lá. Cara. Já foi. O cara nunca ignorou. Ele saiu de lá com quase 4 anos. Uhum. Só para você ter uma ideia, o respeito que ele tinha, o orgulho que ele tinha de ser nascido em Três Corações, no escritório dele em São Paulo, tinha um quadro na porta de entrada com os 10 mandamentos para que nascesse um novo Pelé. E o 10º mandamento é que a pessoa fosse nascida em Três Corações. Só aí já basta. Você poderia ter sido Pelé, cara. Você imagina? Eu já tinha um dos 10, né? Então, faltavam 9, pô. Mas aí os 9, mais difícil é ir pra Três Corações. Peraí, que Não tá é qualquer nascendo. um, não. Tô aqui. Quer dizer, isso já é uma coisa absurda. Aham. Né? O Pelé voltou para Três Corações depois da fama 4 vezes. 4 vezes. Aham. Em 66, para inaugurar a rua com seu nome. Em 71, para inaugurar o Monumento ao Tri, que é a primeira das 3 estátuas que a gente tem do Pelé lá em Três Corações. E naquele dia, o Barba, ele fez um jogo. Ele levou, você imagina, ele levou o Santos, o Brasil já era tricampeão. Ele levou o Santos para Três Corações, jogou no Estádio Municipal de Três Corações, metade do tempo com a camisa do Atlético de Três Corações e metade do tempo com a camisa do Santos. Olha que coisa incrível isso. O meu tio, Fausto Ximenes, era... Fausto? Fausto Ximenes. Fausto. Fausto Ximenes. Do jeito que ele falou, parecia Fausto Ximenes. Fausto Ximenes. O verdadeiro tá aqui. Fausto. Desculpa. Tá, tranquilo. Fausto Ximenes era chefe de gabinete da prefeitura e pegou a bola que o Pelé jogou e tem ela até hoje. Isso é fantástico. Né? Depois ele voltou para gravar um clipe pro Fantástico, que o Pelé, além de tudo, compunha. Né? Então ele fez uma música em homenagem a Três Corações. E depois, em 2012, quando a prefeitura comprou o terreno da terra que ele nasceu, a terreno da casa onde ele nasceu, e reconstruiu de uma forma totalmente fidedigna a casa do Pelé. Então foram essas 4 vezes. E a minha família é sempre muito envolvida nisso. Meu tio metido em política, né? Na época de 2012, meu tio era o prefeito da cidade. E olha que coisa bacana. Ele fez questão, porque ele comprou o terreno da família do Pelé. Então ele tem lá um cheque da prefeitura de Três Corações, direto com o nome do Edson Arantes do Nascimento, comprando a terra dele. Muito bacana, né, cara? Pô, bom demais. Uma história bom demais. muito maneira. Bom né, cara? demais. Muito maneira. O máximo que eu tenho de bola aqui é que chutou o Neymar. Eu tô vendo umas bolas maneiras aí, cara. Talvez essa aqui. Aquela ali é de 2014, né? São todas de jogo. Uhum. Talvez essa aqui tenha chegado mais perto do O Pelé. Pelé mas já deve ter jogado com bola desse tipo aí, desse cara. jeito, com certeza. Você tá dando pra ver aí? Desse jeito, com certeza. Mas tem umas bolas especiais aqui, realmente. E eu falo Essas assim... bolas são todas da Copa, de jogo. Não, muito legais. Não, mas as outras Só são. que ali tá até assinada. né? Aquela é pelo Suárez. É. Eles iam dar... A Adidas ia fazer uma promoção com essa bola, autografado, o Suárez mordeu, aí não fizeram promoção, aí quem ganhou fui eu. Maneiro. Mas as outras, tirando essa que tá atrás de você, as outras todas são de jogo da Copa do Mundo. Maneiro. Então tem Maneiríssimo. Tem que o Miller chutou, tem que o... Né, que é o 2014, tem que o Cristiano Ronaldo chutou, porque tem uma de Alemanha e Portugal, tem Brasil e Chile. Maneiríssimo. Tem cara. escrito o nome, Maneiríssimo. Pô, mas ter bola de jogo é bom demais. Não é fácil, É não. bom demais, É bom muito demais. maneiro. E continua, pode continuar. Então, e o que que acontece?
Eu acho que todo brasileiro tinha a obrigação de homenagear o Pelé em vida. Não fizemos. Uhum. E eu penso que todo tricordiano tem como missão de seguir a história do Pelé depois da morte dele. Então eu, como tricordiano, no meu livro eu cito sobre isso, depois a gente vai falar sobre o meu livro, eu cito sobre isso. Eu acho que o Pelé fez muito, muito pelo país, muito pelo esporte. A gente não pode esquecer que o Pelé parou de jogar no Santos em 1974 e parou de jogar pelo Cosmos em 1977. Em 1977, só para você ter uma ideia, que ele foi implantar o futebol nos Estados Unidos, o meu tio foi no jogo, ele tem uma revista exclusiva em homenagem ao Pelé. A grandeza desse cara, primeiro, de um ídolo que nasceu no hemisfério sul do planeta, né? De um país, na época, subdesenvolvido, onde a gente não tinha internet, a gente não tinha telefone celular, a gente não tinha negro, né? Pobre. E ele parou guerra. Eu não sei se você sabe, existem 41 clubes espalhados pelo mundo com o nome Santos só por causa do Pelé. Não sabia. Você faz noção disso? O Santos Laguna, por exemplo, do México, se chama por causa do Pelé. Aliás, o mexicano ama o Pelé. Então, as pessoas, a gente não tem essa dimensão, a gente não valoriza esse processo. Esse é um ponto. Eu acho que a gente pecou demais nisso. Eu acho que o mausoléu Pelé já devia ter sido feito com a assinatura do Oscar Niemeyer. Isso já devia ser feito há 10 anos atrás. Pô, mas aí o Pelé não ia gostar também. Não, mas o mausoléu é feito muito antes da morte das pessoas, né, e tudo mais. O Pelé não morreu de repente, né, cara? Não. O Pelé já vinha com esse processo. Esse é um ponto. Agora, na polêmica de não estar, cara, eu sinceramente, eu acho que há necessidade de todo mundo criar polêmica. Primeiro o enterro foi no dia 2 de janeiro. É muito complicado. Tantos o acesso não é fácil. Não. As chuvas são absurdas. E essa era digital, ela faz com que as pessoas pensem que, fazendo o seu post nas mídias sociais e tudo mais, eu acho que a necessidade de levantar polêmica de tudo é uma coisa absurda. Eu acho que isso não diminui em nada o Pelé. Não diminui em nada a dor que as pessoas sentiram por isso, entendeu? E aqui no Rio de Janeiro, a questão do Roberto, eu acho que facilitou quem estava aqui no Rio. Tá aqui no Rio, eu vou lá. Exatamente. Entendeu? Então acho que não tem... Não, eu também acho. Tá demorando até pra imprensa começar a comparar um com o outro, né? Porque... Contar, né? Quantos ex-campeões. Isso é uma bobagem. Eu acho uma bobagem. Acho que sim. E também outro fato também, cara. Tem gente que não gosta de enterro, pô. Eu detesto. Não, claro, ninguém gosta, mas assim, tem gente que não vai. Sim. Tem gente que não vai. Eu detesto. Se eu puder não ir no meu, eu não vou. Eu não vou no meu. Eu não vou. Eu não vou estar lá, não. Não vou estar lá, não. Sei lá. Morrer não tem problema, mas eu posso não ir? Pois é, por isso crema, né? Às vezes não tem tempo. Não tem tempo, é verdade. Mas assim, eu acho que é uma necessidade de criar polêmica com tudo. Com absolutamente tudo. Aí querem falar, não sei o quê. Aí falam da filha, aí falando... Cara, olha só, eu vi alguém falando sobre isso. Assim, o Edson Arantes do Nascimento é um cidadão comum, cometeu erros, acertos, né? Aliás, todos nós cometemos mais erros do que acertos, até por isso a gente consegue depois ter uma visão do todo e aí consegue acertar mais em um determinado momento da vida, mas assim, é natural. Mas o Pelé é uma entidade, o Pelé é uma marca, o Pelé é uma... transcende o futebol, transcende... assim, você falar de futebol, Pelé, em determinado momento, assim, durante décadas, o Pelé foi o adjetivo, praticamente. O ser humano mais conhecido do mundo, a marca mais conhecida do mundo, mais do que a Coca-Cola, se não me engano. Sem dúvida nenhuma. E assim, cara, infelizmente, assim, até você falou assim, a gente realmente não reconhece nossos ídolos. Não. Por mais que tenha sido feito muitas homenagens ao Pelé em vida, isso sem dúvida, mas toda homenagem é pouco, né? Porque assim, eu acho que foi o Rica também falando novamente do Rica, aí tu é um gordo safado. Falando novamente do Rica, acho que ele falou sobre isso também, falou, cara, a imprensa que bateu tanto no cara, bateu tanto, depois quer cobrar que todo mundo tenha o cara como ídolo e quem não tem, isso aqui, cara, porra, ou você vai por um lado, ou você vai pelo outro, você não pode ter dois. Então assim, ele também falou isso, falou foram vários, mas
quantos repórteres, cadê a contagem dos repórteres que Que foram foram. lá sem precisar estar trabalhando? Foram para se despedir do cara, Sim. sem dar entrevista. Sim. As pessoas sim. que foram, que são famosas e não deram entrevista, queriam dar Sim. entrevista. O Zico foi no enterro do Dinamite e não deu entrevista, porque não é momento para dar entrevista. Sim. Sabe? Eu acho, pessoalmente eu acho. Assim, é claro que o trabalho do repórter é perguntar, ele vai Sim. procurar um familiar, vai procurar alguém, enfim. Eu acho que a gente tem, sabe, Rafa, de celebrar a vida. Exato. Celebrar Legado. tudo que o cara fez. O que eu falo sempre. Legado não é aquilo que a gente deixa. Legado é aquilo que segue na vida das pessoas depois que a gente parte. Perfeito. Isso eu acho muito bacana. É. Então, o que a gente tem de valorizar... Cara, o Pelé fez 1.282 gols. O Pelé só vestiu a camisa de um clube. Né? Isso. Ele vestiu a do Cosmos depois que ele já tinha parado de jogar Isso. para implantar o futebol lá. Isso eu acho fantástico. É, claro. Né? O Pelé, por muitas vezes, assim, quem que é o Pelé do basquete? É o Jordan. É isso, Quem é o adjetivo. Pelé da Fórmula 1? Eu não sei quem. Então, Adjetivo. ele assinou, né, muita gente. E o que acontece? Ele teve uma vida longeva. Sim. Né? Ele morreu com 82. Ah, mas se não fosse o 82 câncer, ele anos. ia até... Ele ia longe. Então, às vezes, os ídolos acabam sendo aqueles que morrem jovens, né? Porque você idolatra. Então, o Maradona Senna, chegou por a morrer muito jovem, o próprio Senna morreu muito jovem. Então, isso faz parte também do imaginário das pessoas, né? sem Que dúvida. começam a criar isso. Pelé acabou ficando uma pessoa, entre aspas, comum. Que era comum ver o Pelé. Né? Era comum ver o Pelé. Então, isso verdade. tudo pode ter ajudado com esse processo. Eu acho que o que cabe pra gente agora é sempre que possível manter o legado vivo do Pelé. É Acho isso. que a gente pode fazer. É isso. Perfeito. Você foi lá? Em Santos não fui. Ah, tá. Não fui. Não fui, como não fui no Roberto. Não. Entendeu? Cara, porque... Só pra perguntar. Só pra marcar criar mais presença. uma polêmica. Ele Tá não vendo? foi, Ó, cara. nasceu na terra do Pelé e não foi. Não foi. Todo tricordiano, mentira. Mas brincadeira. fui na prefeitura e pedi, eu fiz esse pedido ao Nando Ortiz, que é um cara que carrega o legado do Pelé lá em Três Corações legal. há mais de 28 anos, para que levasse uma bandeira de Três Corações pro eu velório. gostaria de E trazer foi ele muito aqui, legal. se ele puder, de repente. O Nando Ortiz? É. Claro que eu falo Se com você ele. depois falar com ele. Ele é um cara trazê-lo especial, aqui, cara. Pô, eu gostaria Sabe muito de Pelé, Gostaria muito. Tem uma boneca aqui, um dos bonecos que eu tenho ali embaixo, ó, o Pelé, tá vendo? Pô, cara, ele vai ter coisas fantásticas pra te falar. Eu quero sim, se você puder ajudar nessa Pode resenha. ter certeza que eu vou fazer. Porque, enfim, é o cara que tem que ser celebrado. Sim, Se todo ano celebrar, tivesse alguma exatamente coisa isso. pra celebrar o dia, a data do Pelé, o dia do Pelé. Sim, Não precisa ser feriado não, tá? sim, Não precisa ser feriado não. exatamente. Mas pra lembrar, faz um programa, pô, traz a galera de podcast, pô, entrevistar a rapaziada, dá visibilidade. É assim que a gente vai manter vivo na memória. Não é nome de rua, né, cara? Nome de rua não vai resolver, cara. Eu acho que Nem é isso. nome de estádio. São acho as que- histórias, o legado, o que ele deixou, o que ele ensinou. Sim. Por exemplo, tem um vídeo, até que eu publiquei no meu TikTok, aliás, me sigam no TikTok, @elcota. Lá no TikTok eu fiz todos os lances dos jogadores geniais que vocês veem hoje em dia, o Pelé já fez um dia. É isso. É. Cara, o que esse cara jogava era surreal. E outra, você como especialista de futebol, se ele jogasse hoje, quem seria o Pelé hoje? Cara, Pelé seria o Pelé, cara, eu tenho certeza. claro. Porque o que atrapalhava ele no passado ia ajudar no futuro, o que dificulta hoje no futuro, dificultava mais no... Cara, não tinha VAR. O nego saía na porrada. Não tinha... Você imagina o que... Tem um jogo que eu indico pra todo mundo ver. Final da Libertadores de 62 ou 63, Santos e Boca Júnior. Nossa. Na Bomboneira, o gol que o Pelé... Cara, se você acha a Bomboneira hoje perigosa, você imagina em tá 1962, 63 chegar lá. Olha o tipo de bola que o cara jogava. Olha o tipo de bola que a gente Pelo amor de joga hoje em Deus. dia. Tá Tá de dando pra ver sacanagem. aqui? Não? E a chuteira? Chuteira E a eu não quantidade de tenho, jogo? mas, enfim, E a quantidade de jogo? Porra. Menos remédios, menos preparação E a física. logística? Nossa, E as- logística? e Que a- logística? E as imagens? E as imagens de lesões? Você imagina quantos jogos o Pelé jogou lesionado? Nossa, então assim, eu também acho que se o Pelé fosse hoje o jogador de futebol, ele seria o Pelé, mas seria o Pelé muito mais do que Quando o ele Pelé foi. começou a jogar, não tinha substituição, meu amigo. Não existia cartão. É verdade. Tinha acabado de fazer o número. Acabado Tinha de fazer acabado de dar o o número. número na camisa, é verdade. Então são coisas que se a gente... Que eu falo, eu não tô falando isso pra diminuir o Messi, que as pessoas acham, né? Ou Não. diminuir o Cristiano Ronaldo. Não tem nada uma coisa a ver com a outra, cara. Não, claro que não. São geniais. Todos mas o Pelé geniais. é Deus. Ponto. Então tudo bem. O
O Pelé é o deus do futebol, É isso. acabou. Então, assim, eu acho que. É porque tem muito essa discussão, né? Porque o Pelé jogou muito porque era na época dele. Se não fosse na época dele. Quer mais água? Vou Eu botar quero, eu quero. Se não fosse na época dele, ele não jogaria. Se fosse hoje em dia, ele não jogaria. Cara, ele foi o primeiro. Cadê a. Ixi, tempo. Se o Pelé jogasse hoje, ele seria muito mais do que ele foi, cara. Sim. Porque ele foi o primeiro atleta mesmo. Eu vi algumas pessoas falando sobre isso. De atleta, ele foi eleito atleta do século. O século pela escolhido, France né? Football, é. Aqui a pizza da de Blase. Mandou, ó. Boa pra caramba. Cupom BARBA10 pra 10% de desconto. Olha isso, mano. Aí, tu gosta de pizza? É bom, né? Aí, ó. Dá pra ver? Dá pra ver, né? Aí, ó. Pizza boa pra caramba. E essa pizza aqui, mano, é pesada pra caramba. Mas é pesada por causa do recheio, tá? Porque a massa dela é finíssima. O resto é só recheio. Então, a galera do Rio de Janeiro, Niterói, de Blase Pizzaria. O link tá na descrição e também no QR Code. Final de ano chegando aí também, quem quiser comprar o presente aí de última hora, especialmente quem mora no Rio de Janeiro, o Espaço Rubro Negro tá aqui embaixo, tem um link fixo para vocês comprarem o presente de vocês, enfim. E Não falei que você ia gostar desse corte? Então deixa o like. Se você não gostou também pode deixar o dislike, tá? Comenta o que você achou, compartilha esse vídeo. Aqui dos lados tem a playlist dessa conversa toda. Tem também o link da resenha completa lá no BarbaCast. Também tem o corte do Barba e o BarbaCast aqui para vocês se inscreverem, tá bom? 97% das pessoas que assistem ao nosso conteúdo não são inscritas e isso acaba nos prejudicando para trazer outras pessoas ainda mais relevantes. Então, dá essa força, se inscreve aqui e no BarbaCast, beleza? É nós, tamo junto e até a próxima.